Será que alguns presidentes africanos estão a cobrar a Europa pelos dinheiros de vistos que estão a ser negados pelos seus cidadãos? Essa é uma notícia que ecoou bastante no mês de maio e claramente precisamos pesquisar, nos manter em silêncio e ver o que é que estava por trás de todas as notícias. Na verdade, existe um assunto sim por trás de todo esse blá 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 que precisamos discutir aqui. Será que a Europa está se beneficiando do cumbu dos vistos negados dos africanos que queriam ir para a Europa? Inscreva no canal, sou o Nundalino. Você me acompanha aqui a partir do canal 41. Falou? É isso aí, parceiro. No mês de maio, no precipício mesmo aí, a gente acabou se deparando com uma notícia muito incrível. A União Europeia arrecadou 56 milhões de euros com vistos rejeitados a africanos no ano de 2023. Consideravelmente é uma grana preta. Por que todos esses jovens acabam sempre pedindo visto para a Europa? Primeiro, não existe uma entrada por terra da África para a Europa, não existe. Por isso que os africanos sempre optam em pagar, porque atravessar o mar não é uma opção assim tão viável. Eu acredito, né, que existe muita gente tão inteligente o suficiente para não se arriscar a atravessar o mar, entendeu? Então o que está acontecendo? Os africanos estão a sair da África por N motivos. Primeiro, alguns vistos que estão a ser negados, em contrapartida, são de pessoas que não têm todos os requisitos, já se apressam em pedir visto, são negados. Às vezes não têm um perfil próprio, tem toda aquela burocracia quando você vai pedir visto, né, das vacinas que você deve ter por causa das pandemias que... A pandemia não. Vamos falar, como é que se chama? Cara, quando é regional, chama-se o quê? Esqueci. Tipo cólera, tipo a febre amarela, são doenças que teve aqui na África, ou tem aqui na África, que você também precisa estar vacinado para não levar todas essas doenças lá. Se você não tiver todos os documentos muito bem preparados, o teu visto também será negado. Tem toda aquela questão também da entrevista, que muita gente acaba se enrolando e também acaba sendo negado. E por outra, tem o fator mais importante, que são as próprias embaixadas que acabam negando visto para aquelas pessoas que não têm dinheiro para gastar na Europa. Falei mesmo, rapaz. Entendeu? Só que você, antes de ter uma entrevista, você já pagou visto. Então a grana está a ser arrecadada por esses países, por essas embaixadas. E toda essa quota é contada para que no final do ano faça-se um balanço. Constatou-se no ano de 2024, foi arrecadado mais de 56 milhões de euros só de vistos rejeitados de africanos. E quando estamos a falar de africanos, estamos a falar de toda a África. Do Marrocos até a África do Sul. Entendeu? Então é isso, parceiro. Será que os presidentes africanos estão a cobrar toda essa grana que foi negado visto, que os países europeus arrecadaram? Seria muita tolice acreditar fortemente que os presidentes africanos acabam pedindo essa grana. Entendes? Falando aqui mesmo bem sério, não vejo lógica em pedir tanta grana assim, uma vez que ninguém obrigou esses tais africanos a pedirem visto sem ter todos os documentos necessários. Também tem aquela burocracia toda, né, de que alguns vistos são negados só mesmo porque querem negar. Mas, poxa, convenhamos, presidente, um estadista que tem ligações fortes com nações europeias, vai vir a público gritando, falar que não, quero o meu dinheiro de volta, quero o dinheiro dos nossos cidadãos de volta. É mentira. Nunca existiu essa notícia. Toda notícia vinculada a esse assunto é fake news. Mas o que está em causa? O que é que me fez levar aqui esse vídeo? Poderia muito bem ser feito uma postagem. Só que tem uma coisa poética nessa grana toda que a União Europeia acaba arrecadando dos vistos que estão a ser negados de africanos. Tem uma poesia ali, entendeu? Antes da gente continuar, inscreva no canal, ative as notificações. Cara, tenho que reforçar porque o YouTube pede para a gente fazer isso. Porque às vezes o canal não cresce, às vezes não sei lá o quê, porque às vezes a culpa é nossa, porque não estamos a pedir. Tá? Quem tem boca vai a Roma, então não custa nada você inscrever no canal. Entendeu, parceiro? Bueno, vamos lá. Qual é a poesia que a gente acaba encontrando nesta notícia? Primeiramente, vocês deveriam saber que países europeus, juntamente com países lá das Américas, até não vale assim, todos os países poderosos, querendo ou não, acabam ajudando a África. Primeiro, por meio de doações, por meio de mão de obra para ajudar as pessoas mais carentes. Eu já contei aqui diversos meios que países europeus ou órgãos europeus acabam ajudando o africano. Eu sou um africano, nasci na África,
vivo na África, nunca vi nenhuma ajuda nem do governo. Só para vocês terem ideia. Eu nunca vi nenhuma ajuda nem do governo. Eu nunca vi uma ajuda de ONGs na minha vida. E eu já passei por dificuldade pra caralho. E olha, eu não conheço nenhum familiar meu que me relatou que já foi ajudado pelas ONGs. Mas não quer dizer que isso não tem aqui na África. Tem e muitos. Não é só porque eu não fui um dos beneficiários, não quer dizer que só porque outros indivíduos que fazem parte do meu núcleo familiar não foram beneficiados com isso, quer dizer que não tenha ninguém que foi beneficiado com isso. Muita gente acaba se beneficiando bastante das ajudas de ONGs e de ajudas de governos europeus. E talvez eu já tenha me beneficiado assim, né? Indiretamente. Por um serviço que foi proveniente de ONGs. Talvez seja isso. Eu nunca tinha direto. Mas tem pessoas que têm ajuda direta. Principalmente aqueles que passam por uma enfermidade, doença, luto, carência, escolaridade. Todos esses acabaram sim, alguns, vendo ajudas internacionais, principalmente de países europeus. Então, os países europeus acabam ajudando, sim, países africanos, as comunidades africanas, comunidades mais carentes africanas, aquelas que a gente encontra lá no interior zaço, onde o governo tem preguiça de entrar, chamamos de lugares remotos, eles vão. Por exemplo, uma organização internacional, a Cruz Vermelha, a Unicef, lá você eles encontra. Nunca encontrei a ONU, mas a Unicef você encontra. Pontos. Onde é que está a poesia em tudo isso? É que nesses 56 milhões de euros arrecadados pelos vistos negados dos africanos para países europeus, 5,4 milhões voltou para as mãos dos africanos de uma forma indireta. Como? Os governos europeus, a União Europeia, vamos dizer assim, né? A União Europeia pegou 5,4 milhões de dólares e investiu em ajuda de países africanos. Então é poético. De uma forma ou de outra, o dinheiro acaba voltando para nós. Entendeu? Agora, vais falar, Nunda, é pouca grana. É pouca grana proveniente dos dinheiros do visto que eles foram arrecadando. E outras granas que não estão a ser contadas aqui nessa matéria. Aí é onde vive o ponto. Agora vamos entrar num ponto crucial, um ponto muito mais delicado para africano. Você que é africano. É assim. Países africanos são mendigos. Estou te falando, rapaz. Países africanos são mendigos. Não dá. Como assim países africanos são mendigos? Bom, a África é um continente que é servido de 54 países. Nesses 54 países, conhecemos alguns que têm autossustentabilidade, como por exemplo a África do Sul, o próprio Marrocos, temos aqui a Nigéria, conta-se nos dedos. Seychelles, talvez. Não vamos botar muito Seychelles porque é um paraíso fiscal. Muita gente que defrauda o governo ou empresas privadas acabam fugindo para lá. Então, vamos tirar Seychelles nessa parte. Então, todos esses países, fora esses que eu citei, são ajudados pelas corporações internacionais ou por governos europeus, americanos e asiáticos em 30%. Vacinação de cólera, medicamento para paludismo, medicamento para febre tifoide, alimentação, poços de água. Todas essas ajudas vêm do governo internacional. Então, como nós olhamos o nosso país, por exemplo, Angola, 80% da população angolana não tem água potável em casa. Não tem. A gente vai buscar com cisterna. Depois carretar nas bacias. Estamos a falar de lugares onde vivem pessoas que fazem parte do governo. Não existe uma canalização. Agora, é falta de água? Não. Nós temos uma das maiores bacias hidrográficas da África subsaariana. Mas mesmo assim, 80% da população não tem direito à água potável. Entendeu? No interior, você encontra diversas organizações. Estamos a falar no interior lá distante, onde só Land Cruises conseguem andar.
você encontra diversas organizações internacionais, como ONGs, a investirem em poços. Isso replica-se em todos os países africanos. A investir em poços para a população local conseguir obter água para mais tarde virar potável. Medicamento para tratar a água, o governo não nos dá. Não é que o governo não disponibiliza, o governo disponibiliza. Mas a hierarquia que procede todo o inquérito para os medicamentos chegar nas mãos dos beneficiários finais é muito mal vigiada. Entendeu? Tanto é que as ONGs que acabam ajudando a população em regiões aqui na África, em certas regiões, preferem hoje em dia só ter acompanhamento do governo, não ajuda do governo. Por quê? Porque constatou-se, segundo informações internacionais, que muitas dessas granas que são destinadas para ajudar a população são desviadas pelas autoridades locais em conjunto com as autoridades das ONGs. Para quem não sabe, cada ONG, quando chega num país, ela é obrigada a trabalhar com nacionais, com organizações que prestam serviços para ONGs. A ONG paga empresas qualificadas para transportar os materiais que são necessários. E são esses meios que muita coisa se perde, faturas muito mal feitas, superfaturação das empresas que são contratadas pelas ONGs. Estamos a falar também sobre as empresas que organizam os dados estatísticos dessas ONGs, também defraudam os dados estatísticos. Tenho um brada meu que já trabalhou com essas ONGs, então ele não me falou, me mostrou. Eles são induzidos a defraudar dados. Isso não é uma denúncia. Puta que eu pariu, corta essa merda. Se trazer problema, ter uma bomba que me envenena, depois não ali desaparece, não sabem porquê. Mas é isso que acontece, rapaz. Não que seja culpa das ONGs, mas segue-se um processo que no caminho se perde, já não dá para vigiar. Nunca se sabe se é quem que está a desviar, se é quem que está a trabalhar bem, mas no final das contas é isso que acontece. Então, se a gente olhar para esse meio, o governo sabe aonde essas ONGs, aonde essas organizações internacionais com ajudas dos governos europeus prestam ajuda. Pelo tempo, são 50 anos de independência, o governo já poderia ter criado meios para diminuir essa dependência que a população angolana ou a população africana em geral, tem do governo internacional. Você consegue me entender, muchachos? Resumindo a notícia, não existe e não sei se um dia vai existir um governo que vai pedir toda a grana que a União Europeia acaba arrecadando com justos negados de cidadãos africanos querendo entrar na Europa. Mas, em contrapartida, toda essa grana, a União Europeia, por vias de ajudas humanitárias, faz com que volte para Angola, faz com que volte para Marrocos, para a Nigéria, para a República Democrática do Congo, para não sei onde. Então, é poético, porque a gente entrega e eles tiram uma beca, por mais que é uma beca, mas volta. E penso logo, uma mente mais capitalista, o mundo deve funcionar assim, entendeu? Deus não pode ficar parado, entendeu? Então, onde é que sai toda a grana que vem aqui para a África? Agora, você vai entrar no campo de falar que não, eles também nos roubaram bastante, não sei lá quanto. Esquece esse meio da Europa tirar um monte de produtos aqui na África e levar na Europa para eles enriquecerem. Esquece essa parte. Eles não vão parar de roubar, mas eles podem parar de ajudar. Entendeu? Por que eles não vão parar de roubar? Porque existem documentos que dão a legalização legítima dessas empresas que estão a explorar recursos aqui. Não existe nenhum tribunal internacional ou nacional que possa anular tais contratos. Não existe. O mundo, para funcionar, deve seguir uma regra. E essa regra não é mutável por sentimentos. Não é mutável pela história. Não é mutável pelo passado sofrido dos africanos, nem dos americanos, nem dos asiáticos.
Não existe nenhuma lei, nenhum juiz, nenhum tribunal que possa revogar unanimemente todas as legitimidades que empresas internacionais, quer seja americana, tipo a ExxonMobil, a francesa, como a Total Energy e outras, de continuarem a defraudar as terras africanas. Então vamos esquecer esse ponto. A Europa ajuda demais as comunidades africanas. Isso faz com que aqueles de direito que teriam a competência para ajudar a população africana fiquem mais relaxados possível. Porque quanto mais dinheiro estrangeiro entra para ajudar, mais há necessidade dos governantes não poderem meter aquilo que pode ajudar a população, como por exemplo estrada, água potável, escola, hospitais com médicos, enfermeiros e todos os equipamentos. Não vão meter, porque já tem ajuda. Quando estão com dor do peito, apanham TB, quem vê lá? Cruz Vermelha ajuda tudo. E a Cruz Vermelha paga muito bem os funcionários que trabalham com eles. Os colaboradores, funcionários não, colaboradores. São 6 meses e depois vai para a rua. Então, não existe tira essa parte de defraudar os recursos naturais africanos. Tira. Então é isso. Os países africanos são muito dependentes. E isso é mais prejudicial do que algo positivo. Você me entendeu? Inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Dizendo aqui para vocês que é muito importante deixar like. Nos vemos na próxima. Tchau.